Pronto. Olá, meus irmãos. Boa noite, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os que não me conhecem, eu me chamo Luiz. Eu gostaria agora de chamar as crianças para orarmos por elas, antes delas irem para suas aulas também. E aí, cara? Noah, Atos dos Apóstolos. E aí, Natan? Tudo bem? E aí, cara? Tudo bem? Bora orar? Bora orar para ir para a aula? Bora. E aí? Obrigado, irmã. E aí, rapaz? Tudo bem? Ok, meus irmãos, vamos orar pelas nossas crianças também, que assim como nós estaremos recebendo, ouvindo aqui a mensagem, elas também vão estar sendo ministradas, né, numa linguagem mais acessível. Então, oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por cada criança presente aqui, meu Pai. Deus, agora que elas se dirigem, Deus, às suas aulas, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe este momento em que elas também serão ministradas pela mensagem da Tua Palavra, que é santa, que é pura, que transforma os corações. Também, Deus, abençoe os professores, em nome de Jesus, lhes dando graça e sabedoria. Assim nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, hoje nós estaremos dando continuidade à série de Efésios. Por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 2 de Efésios, e nós vamos falar sobre o capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Eu quero desafiar aos irmãos, sempre que algum pregador vier ao púlpito, sempre que você ouvir alguma pregação, eu quero te desafiar a achar uma frase que é marcante na mensagem do pregador. Nem sempre todos vão ter essa frase, mas eu, por exemplo, gosto de usar. O pastor, sempre que vai iniciar a mensagem, ele diz: a grande ideia é. Então, eu quero desafiá-los a, sempre que você ouvir uma pregação, você identifique essa frase que sintetiza ou resume tudo aquilo que o pregador vai falar no sermão. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de desafiá-los, a partir de hoje, a sempre tentarem identificar essa frase que é básica. Se você esquecer a mensagem, mas se você gravar essa frase, isso é o mais importante. O pregador vai estar muito feliz com isso. Bom, meus irmãos, Efésios 2, 1 a 10, antes de nós lermos, eu quero falar para vocês sobre uma situação que, inclusive, faz parte da minha profissão. Antigamente, as câmeras trabalhavam em preto e branco. Hoje, nós temos a possibilidade de fazer ainda fotografias e vídeos em preto e branco. Mas isso era algo do passado, justamente porque não havia tecnologia para trabalhar com cor. Mas hoje existem profissionais que conseguem resgatar as imagens em preto e branco e aplicar cores, ou seja, o preto e branco ele vai ficar colorido. E o texto de hoje, meus irmãos, ele parece com isso. Ele é como se ele é um preto e branco no início que vai virar um colorido cheio de vida, certo? Então, me acompanhe em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, que diz assim, eu vou ler na versão NAA. Diz o seguinte, meus irmãos: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, porque estamos diante desse texto maravilhoso, que nos ensina, Deus. Senhor nosso Deus, abençoa este momento, que os nossos corações e ouvidos espirituais estejam abertos àquilo que Tua Palavra tem a nos dizer. Transforma as nossas vidas, as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós acabamos então de ler o texto bíblico sobre Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. E veja só, quando estávamos mortos em nossos pecados, Deus nos deu vida em Cristo, e por sua graça nos salvou para praticarmos as obras que Ele preparou para nós. Antes de eu entrar nesse texto, eu gostaria de trazer um pouco do contexto histórico, só para a gente se situar um pouquinho. Veja, Éfeso, a cidade de Éfeso, ela fica localizada na Turquia, próximo do litoral. Antes de Paulo, a cidade de Éfeso viveu um apogeu econômico, eles eram bem prósperos. Mas devido a fatores naturais, eles perderam um porto que os ajudava na sua economia. Eles tinham um porto, por isso que eles, na sua localização, favorecia para eles terem um porto, e isso os ajudava economicamente. Mas por fatores naturais, eles acabaram perdendo esse porto. No entanto, nos tempos de Paulo, aquela cidade continuou a ser importante, porque muitas pessoas afluíam àquele lugar, e praticava-se em Éfeso aquilo que se chama de turismo cultural. Éfeso era chamada a cidade que era a guardiã do templo da grande deusa Diana. Haviam ali artistas que, através da sua profissão, criavam mini templos da deusa Diana e produziam grande riqueza para si mesmos. Mas a cidade não perdeu importância, mesmo tendo perdido esse porto, mesmo tendo passado por toda essa situação, ainda continuava sendo importante. Éfeso era, naquele tempo, como o YouTube de hoje. Por isso que Paulo e os discípulos consideravam muito importante que a mensagem fosse pregada lá. Por quê? Porque o YouTube daquele tempo, no momento em que as pessoas ouviam alguma coisa em Éfeso, espalhavam logo para qualquer lugar, e a mensagem poderia percorrer grandes distâncias. Por isso que Paulo, inclusive, ficou na cidade de Éfeso por cerca de 3 anos, ensinando e pregando a palavra, certo? Em Atos capítulo 19, há um resumo que nos ajuda a entender mais da situação de Éfeso. O povo de Éfeso estava envolvido com idolatria. Como eu disse para vocês, Éfeso era chamada guardiã, a cidade que guardava o templo da grande deusa Diana, que acreditava-se que ela era a deusa da fertilidade, certo? Muito bem. Naquele tempo também, em Atos capítulo 19, levantou-se um grande tumulto contra Paulo, porque ele dizia que os deuses que são feitos com as mãos não são verdadeiros deuses, e os artistas que faziam deuses com as mãos se viram ameaçados, viram a sua prosperidade ameaçada. Em Atos 19 também nós vemos muitos que se arrependeram e creram na palavra, ao ponto de queimarem uma grande quantia de livros que tratavam de magia, ocultismo, entre outros. Visto isso, isso nos dá um indício de que Éfeso, apesar de ter perdido sua fonte de prosperidade, que era o porto, tinha sim uma boa posição financeira. Talvez seja por isso que Paulo está falando para eles sobre a riqueza de Deus, a riqueza da pessoa de Deus,
e as bênçãos que os efésios receberam. Pois bem, meus irmãos, nas mensagens anteriores o pastor falou sobre a realidade das bênçãos que os efésios receberam. Realmente abençoados, foram abençoados em Deus. Paulo disse aos efésios que eles foram escolhidos por Deus antes de tudo existir e predestinados para a vida de forma incondicional, foram feitos por meio da redenção em Cristo, parte da família do Pai. Eles foram adotados como filhos. Isso se tornou realidade quando os efésios, ao ouvir a verdade, o evangelho da salvação, creram e foram selados pelo Espírito Santo. Paulo lhes disse ainda que eles foram predestinados para serem santos, ou seja, santificados e separados para Deus. Além disso, como família de Deus, eles agora formam um corpo, que é a igreja, onde Cristo reina como cabeça, após ter feito a redenção e ressuscitado dos mortos, pelo poder grandioso de Deus. Exaltado pelo Pai, Ele governa sobre tudo, para benefício da igreja. Então veja só, nós na última mensagem vimos que o pastor falou sobre Paulo orando pelos irmãos de Éfeso. Você se lembra que Paulo ora pelos efésios para que eles conheçam o grande poder de Deus que atua em nós, que atua neles. Isso está escrito no capítulo 1, versículo 19. Portanto, surge uma pergunta: querem ver este poder atuando? E é isso que Paulo vai falar no capítulo 2. Bom, agora no capítulo 2, Paulo vai apontar para os efésios a realidade antiga em que eles viviam, como se fosse um retrato obscuro, como se fosse um retrato em preto e branco, cheio de contraste, cheio de drama. E Paulo vai mostrar para eles como o grande poder de Deus, pelo qual ele estava orando no capítulo 1, vai entrar em ação. Quando estávamos mortos em nossos pecados, Deus nos deu vida em Cristo, e por sua graça nos salvou, para praticarmos as obras que Ele preparou para nós. Versículo 1 a 3, vai dizer assim, e essa parte eu vou chamar de o retrato obscuro, andando em morte. Vejam só o que diz o versículo 1 a 3, Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, basicamente, meus irmãos, a ideia desse texto é descrever a nossa situação. O texto começa dizendo que Deus nos deu vida. A vida só é possível graças a Deus. Deus existe em si mesmo. A vida vem dele. Ele é a vida e sustenta a vida. Ele criou todas as coisas e tudo por ele subsiste. Ele criou o homem e soprou a vida nele. Toda a vida que nós vemos foi criada por Deus. Mas a vida que Deus nos deu aqui no texto, como nós iniciamos lendo, é mais do que vida natural que nós enxergamos. A vida aqui é uma obra sobrenatural maior. É Deus dando vida espiritual aos que estavam mortos espiritualmente. O texto continua dizendo que nós estávamos mortos. Para quem está em Cristo, esse era o estado passado da sua vida. Mas se você não está em Cristo, a Bíblia diz que você está morto em seus pecados. Bem, mas por que desta situação, meus irmãos? Como nós chegamos a ser mortos espiritualmente? Deixe-me explicar. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz que o pecado é transgressão da lei. Transgressão é quando você excede o limite, ultrapassa, passa por cima. E uma lei é uma ordem, deve ser cumprida, como nós sabemos, né? Então, quando Deus criou Adão, Deus lhe deu uma lei, uma ordem para guardar e para cumprir. A ordem era a seguinte, Gênesis capítulo 2, 16, você pode anotar. Gênesis 2, 16 diz o seguinte, e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Por quê? No dia em que dela comer, você certamente morrerá. 14 versículos depois, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, veja o que aconteceu. Gênesis 3, 6.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Portanto, Deus ordenou: não coma do fruto, como nós vimos. O que eles fizeram? Comeram do fruto. Ou seja, eles não guardaram a ordem, eles passaram o limite que Deus lhes ordenou. Eles transgrediram a lei, eles pecaram contra Deus. Qual era a consequência? Deus diz que certamente morreriam. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. E eles morreram. Eles morreram espiritualmente, eles estavam perto de Deus, mas agora eles estão longe. Eles estão mortos. Adão, como nosso representante, e nós, como seus filhos, herdamos dos nossos primeiros pais o pecado, a natureza pecaminosa, a corrupção. E por causa disso, andávamos e estávamos mortos em pecado antes de vir para Cristo. E é exatamente o que os versículos 1 ao 3 nos mostram, nosso antigo andar. Note a repetição da palavra andar no versículo 2 e no versículo 3. A palavra andar ao todo se repete 8 vezes na carne, e significa modo de viver, significa conduta. Então, como nós vivíamos? Vivíamos, como o texto diz, como pecadores, mortos espirituais, mundanos, filhos da desobediência, controlados pelas potestades do mal, inclinados para fazer a vontade da nossa carne e da nossa mente corrompida, transgressores, filhos da ira. Isso é o que a Bíblia diz, que nós vivíamos e era como nós andávamos. Essa era a condição em que nós estávamos e andávamos. Eu te faço uma pergunta: como você está hoje? Vivo ou morto em pecados? Você já parou para pensar onde tu estavas antes de Cristo? O texto, meus irmãos, que nós lemos é um retrato bem obscuro e nada bonito acerca da nossa antiga situação, da nossa antiga vida. E veja, se você pensa que está aqui porque é bonzinho, e só faltava vir à igreja para completar os requisitos para ser uma boa pessoa, deixe-me dizer, você está enganado. Isso não é o que a Bíblia diz a respeito de nós. A Bíblia, na verdade, diz mais. Veja Isaías 64, 6, veja o que diz. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado, quando mostramos nossos atos de justiça, ou seja, nossas obras, não passam de trapos imundos. Como as folhas, nós murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Romanos 1, 29 ao 32 vai dizer também que a vida dele se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícias e fofocas, espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Veja, eu e você, meus irmãos, somos culpáveis pelos nossos pecados. E isso nos coloca no status de filho da ira. Aqueles que merecem morrer, que merecem a condenação eterna. Essa é a única coisa que o ser humano nasce merecendo. Por mais duro que isso seja, mas é a verdade. Perceba, meus irmãos, que até aqui não há nada nas descrições que nos diga que nós merecemos a vida que Deus nos deu no início do versículo 1. Na verdade, o final do verso 3 que nós lemos diz que nós éramos por natureza filhos merecedores da ira. Portanto, não houve nada em nós que moveu a Deus em amor por nós. João Calvino diz o seguinte: Deus jamais encontrará em nós algo digno do seu amor, senão que Ele nos ama porque é bondoso e misericordioso. É justamente isso que o texto agora, que nós vamos ler, vai nos dizer. Versículo 4 ao 6 diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa parte eu chamo de o contraste da misericórdia. Porque o Deus de misericórdia e amor, de graça, dá vida aos pecadores. Portanto, quando alguém não pode por si mesmo buscar a Deus para salvar-se, por estar morto, Deus pode trazer a vida aos pecadores mortos para que o busquem. Mas Deus, meus irmãos, aqui no texto é o contraste. Mas Deus marca o início de uma ação que vai acontecer. Por isso que eu chamo essa parte de contraste da misericórdia. Porque é a intervenção de Deus, é o poder entrando em cena, é o poder que está entrando em cena pelo qual Paulo estava orando no capítulo 1, no versículo 19. É o grande poder de Deus entrando em cena, é a misericórdia de Deus entrando em cena. Os pecadores estavam mortos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, a palavra riqueza se repete do capítulo 1 ao 3, 4 vezes. O ponto e a ideia dessa palavra, desse termo, é que Paulo está querendo mostrar para os efésios que Deus é rico em sua pessoa e atributos. Os efésios deviam achar que a riqueza deles vinha de sua deusa Diana. Mas na verdade, Paulo está mostrando para eles qual é a rica fonte de onde os efésios recebem bênçãos, graça, misericórdia e salvação. Para nós, meus irmãos, é a mesma coisa. Deus é a fonte da qual nós obtemos toda a bondade, a misericórdia e a salvação. Se você acha que ganhou o quê? Por ser bom, Deus vai te deixar entrar nos céus. Mais uma vez, você está enganado. Aqui no texto, qualquer mérito ou esforço, meus irmãos, é excluído. Paulo diz que é por causa do grande amor com que nos amou. Por causa do grande amor de Deus, com o qual Ele nos amou. E não é pelo que nós fizemos ou fazemos, mas sim por causa do grande amor de Deus. A característica deste grande amor, meus irmãos, além de grande, é que ele só pode ser incondicional. Porque veja, Deus amou com seu grande amor aqueles que mereciam a sua ira santa. Paulo pintou todo aquele quadro escuro que nós lemos do 1 ao 3, sobre nós, falando sobre nossa situação, para pôr em relevo agora a graciosa resposta de Deus a tal situação. Nós estávamos mortos, mas Paulo diz que agora Deus, por sua misericórdia e por seu grande amor, nos resgata, nos dá vida. Isso é o que nós éramos no passado, mas agora Deus vem nos dar a vida. Nós que éramos merecedores da sua ira, Deus vem com sua misericórdia e nos concede a vida. Portanto, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar sempre de onde Deus nos tirou. Esse texto deve nos impelir a olhar com mais apreço a obra de Deus em nosso favor. O fato de Deus nos dar vida é algo sobrenatural, é um grande milagre, uma obra divina. E isso aqui é mais que criar árvores, criar peixes, animais, constelações, estrelas. Esta obra sobrenatural é o novo nascimento, que inclusive Jesus vai dizer para Nicodemos que é necessário que ele nasça de novo, para poder ver o reino de Deus. João 3,3 diz, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Nascer de novo, meus irmãos, significa nascer de Deus, receber vida de Deus. Assim como não foi da sua vontade ser concebido e nascer, o novo nascimento é algo feito exclusivamente pela vontade de Deus. Nós não fizemos nada nesta obra e nem conseguimos fazer. Pois bem, já sabemos que Deus trouxe a vida aos pecadores que estavam mortos em seus pecados. Porém, aqui no texto tem mais para nós. Veja a palavra juntamente. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. O texto diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Como Paulo vem falando desde o capítulo 1. Se você já notou, várias vezes nós encontramos a frase. Desde o começo da carta, no capítulo 1, nós encontramos a frase. Em Cristo,
em Cristo, várias vezes se repetindo, em Cristo, nele, no amado, em Cristo remidos, em Cristo adotados, crimos em Cristo e assim por diante. Então essa frase é muito importante, este conceito é tão importante, porque Paulo quer nos ensinar sobre a nossa união com Cristo. Os que creem em Cristo, morreram com Ele, ressuscitaram com Ele e receberam a vida com Cristo e foram perdoados em Cristo. Colossenses 2, do 12 e 13 diz assim: tendo sido sepultados juntamente com Ele, com Cristo, no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então veja, os pecadores mortos, que por seu pecado e transgressão eram inimigos e separados de Deus, hoje são unidos a Cristo, e com Cristo também Deus os fez assentarem nas regiões celestiais. Perceba que tudo que Deus fez a nós foi juntamente com Cristo. Cristo é o meio que Deus usa para nos dar vida, para nos salvar e unir a Ele. João 14,6 diz: sem Cristo, eu e você não podemos e não poderíamos chegar a Deus. Cristo é tudo para o cristão. Cristo é tudo para nós, meus irmãos. Portanto, se você está em Cristo, Deus já te deu vida juntamente com Cristo. Você já ressuscitou com Cristo e Deus te fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Você já está nessa posição e isso é uma realidade que eu e você não podemos ignorar. Mas se tem alguém aqui que não está em Cristo, a Bíblia diz em Atos 4, versículo 12, Cristo é o único meio que os homens têm para se salvar. Portanto, corra para Cristo, para que possa chegar perto de Deus. Não há outra forma. A grande questão é, por que Deus fez isso? Qual era o objetivo de Deus em nos dar vida? Versículo 7 ao 10 diz o seguinte: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza, olha a palavra riqueza de novo, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus fez isso, meus irmãos, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Deus, mais uma vez aqui no texto, é rico em graça. Essa riqueza da graça de Deus foi plenamente revelada a nós na pessoa de Cristo. Veja João capítulo 1, versículo 16 e 17, o que diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça sobre graça, significa que quando você tira a graça, continua a sair mais graça, e você tira novamente e sai mais, e tira novamente e sai mais graça. Ela superabunda. Deus é rico em graça. Em algum momento você já pecou e se lamentou e se sentiu com o coração quebrantado e talvez você possa ter dito: será que ainda há graça para perdoar os meus pecados? Eu já pequei tanto, meu Deus. E você fica triste, quebrantado e se pergunta: será que há graça para perdoar os meus pecados? Eu já tenho pecado tanto, eu já fiz tanto mal. Será que Deus vai me conceder graça? Veja, meus irmãos, Deus é rico em graça, e há uma graça superabundante para aqueles que creem em Cristo Jesus. Claro que isso não é um chamado para nós nos aproveitarmos da graça e continuar pecando, porque no final Deus vai me dar graça, então vou continuar aqui. O entendimento nesse texto para nós é que a graça salvadora é suficiente para perdoar os nossos pecados. Esta graça veio e foi revelada em sua plenitude por meio de Cristo. Nós somos salvos por essa graça que superabunda.
Romanos 3:24, Paulo, impressionado com o tamanho desta graça, no mesmo versículo repete 2 vezes a mesma coisa. Veja o que diz, Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente por sua graça. Portanto, Deus nos oferece essa graça gratuita. E por essa graça gratuita, nós somos salvos. Bom, falamos bastante sobre graça até aqui, mas o que afinal significa graça? Graça é o favor imerecido de Deus dado aos que creem em Cristo. É um favor imerecido. É como um presente. Nós aprendemos, meus irmãos, que tudo deve ser ganho. Nós aprendemos a meritocracia. Nós devemos ganhar o que queremos. Nós aprendemos a meritocracia e não está mal. Mas no que se refere a Deus e a salvação, as coisas são diferentes. Você diz, eu não entendo. Pois bem, a graça é o que nos ajuda a entender tudo. Ela, inclusive, nos ajuda a entender por que, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Como Paulo escreveu no capítulo 1, versículo 4. A graça nos ajuda a entender e traz sentido para que nós possamos compreender por que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, a graça nos ajuda a entender que antes de existirmos, antes de eu fazer qualquer obra, antes de eu ser bonzinho, antes de eu conseguir títulos, como se isso me fizesse merecedor de algo, antes de eu ser obediente aos meus pais, antes de eu ajudar as pessoas necessitadas, antes de eu vir para a igreja, antes de eu vencer na vida, antes de eu me tornar moralmente correto, antes de sequer poder fazer alguma coisa para merecer a salvação, Deus nos escolheu. Baseado na sua graça, não ganhamos nada. Esses dias o presidente Donald Trump, ele disse que ele quer ir para o céu. Ele acredita que se ele conseguir um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, essa seja uma das razões pelas quais ele estará lá, caso ele chegue lá. Esse é o famoso fazer por merecer. E essa é uma aspiração muito boa, mas o entendimento é errado, meus irmãos. Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O acesso a esta graça, meus irmãos, é por meio da fé. Ou seja, a fé é o meio para obter a graça. Mas nem mesmo esta fé, como o texto está nos dizendo, é propriamente nossa. A graça vem de Deus e a fé que nós precisamos para acessar esta graça também vem de Deus. Esta fé não veio de você mesmo. Esta fé é uma fé diferente, é uma fé salvífica, uma fé sobrenatural, e ela também é um presente, um dom, uma dádiva de Deus, de graça. E aí você pode se perguntar, por que não pelas obras? Eu gostaria de fazer alguma coisa, eu gostaria de me envolver, fazer por merecer, né? Por que eu não posso participar? E aí eu lhe digo, meus irmãos, eu lhe respondo com outra pergunta. Como alguém que está morto em pecado e suas obras manchadas pelo pecado, como nós lemos em Isaías, pode oferecer um sacrifício agradável a Deus? Já que somente por meio de Cristo é que podemos chegar a Deus, como alguém que não está em Cristo pode chegar perto de Deus? Como alguém poderia chegar a Deus sem fé e dessa forma ser aceito? Como alguém poderia chegar sem fé a Deus e ser aceito? Mas por quê? Por que não é por obras? Ora, meus irmãos, se a salvação fosse por nossas obras, então a salvação não poderia ser pela fé. Porque a fé, ela se apoia, ela se agarra no que outro fez, naquilo que Cristo fez por nós. Imagine que você está num avião, e o avião apresentou um problema, e infelizmente o avião vai colidir. Só que existem paraquedas embaixo dos assentos, e o piloto diz, olha gente, a gente não vai poder resolver o problema, infelizmente nós vamos colidir, é um problema aqui que não pode ser resolvido. E ele diz, orienta todos os passageiros a pegarem os paraquedas e se agarrarem firmemente e pularem do avião para tentar salvar. É dessa forma que a fé funciona. As pessoas se agarram no paraquedas, porque é a esperança e a possibilidade de eles se salvarem.
A fé, meus irmãos, se apoia na obra que outro fez, que Cristo fez. Portanto, a salvação é pela fé, e essa fé nos ajuda a acessar essa graça. Romanos 4,4 diz: ora, para quem trabalha, ou seja, obrar, o salário não é considerado como favor, ou seja, graça, mas é considerado como dívida. Paulo está dizendo para nós de que se nós obramos para ganhar a salvação, Deus nos deve a salvação. Mas quando nós cremos que é pela graça, Deus então nos concede a salvação. Portanto, meus irmãos, visto que esse texto assim nos fala e tem nos explicado e esclarecido, não temos motivos para nos gloriarmos por quaisquer atos de justiça pessoal, ou por obras que fizemos. Nossas obras, como nós lemos, são pequenas demais. Antes, meus irmãos, é pela fé que nós acessamos a graça. Salvação gratuita para aqueles que reconhecem que não podem salvar a si mesmos por suas obras. Os que foram vivificados e os que foram salvos por graça e não por obras, agora, no versículo 10, devem andar nas obras que Deus lhes preparou. Agora que estão unidos a Deus e não pautados pelo mundo e pelo príncipe dos demônios, devem manifestar em seu andar, em seu viver, as obras que evidenciam que estão vivos e salvos, e não as obras da carne e do pecado em que viviam antes. Efésios 4,17 vai dizer: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Ou seja, não andem mais como antes, no pecado. Andem nas obras de Deus, como diz o versículo 10 de Efésios 2. Quais são as obras de Deus? Quais são as obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nessas obras? A partir do capítulo 4 de Efésios, Paulo vai descrever as obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. E as obras, meus irmãos, andar nas obras que Deus preparou de antemão, é isto aqui que o texto vai dizer. Efésios 4:1 em diante vai dizer o seguinte: andem como é digno do chamado. Andar fazendo as obras que Deus preparou para nós de antemão é andar como é digno do chamado. É andar com humildade, mansidão, suportando os irmãos com amor, buscando ser unidos através da paz. Versículo 22 do capítulo 4, despojando-se do velho homem, vestindo-se do novo homem. Versículo 23, renovando a mente com a palavra. 25, parando de mentir, não minta de forma alguma. Fale a verdade com o seu próximo. Versículo 26, as obras que Deus preparou para nós é mantermos a nossa ira em controle, não pecando, reconciliando-nos com os nossos irmãos antes que o dia acabe. Também diz, não roube, não se aproveite das pessoas, trabalhe e ajude a quem precisa, principalmente os irmãos da fé. Essas são as obras que Deus preparou para nós. Tem mais, pare de falar coisas que em nada edificam, palavras torpes, gritaria, amargura, tudo isso deve ser tirado das nossas vidas. As obras que Deus preparou para nós, sejam benignos, misericordiosos, perdoe o seu próximo, imite a Deus, ande em amor, afaste-se da imoralidade, fornicação, adultério, zombaria, ande sendo grato, ande como sábio e não como um tolo, busque o que é agradável ao Senhor, não desperdice o seu tempo, use-o bem, já que Cristo ganhou isso para nós na cruz. Use bem o tempo, porque os dias são maus. Não seja insensato, mas entenda a vontade do Senhor. Não se embriague, ou seja, não comprometa a sua sobriedade. Encha-se do Espírito. Leia muito a palavra, para que você possa cantar louvores bíblicos ao Senhor. Analisar a música que você ouve. E os maridos também ensinarem suas esposas e seus filhos. As obras que Deus preparou para nós. Mulheres sujeitando-se aos seus maridos. Sujeitar-se uns aos outros. Maridos amando suas mulheres como Cristo. Filhos obedecendo aos pais. Pais não irritando os filhos. Empregados servindo com excelência. Ainda mais se seu chefe for irmão na fé. Chefes, façam uma gestão sem ameaças, mas sejam justos com seus empregados. Revistam-se da armadura de Deus, perseverem na oração. Estas, meus irmãos, em resumo, passando por cima, são as obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas.
quando nós estávamos mortos em nossos pecados, Deus nos deu vida em Cristo, e por sua graça nos salvou, para praticarmos as obras que Ele preparou para nós. Portanto, meus irmãos, para finalizar, eu quero trazer 3 aplicações. 3 aplicações. Como nós vimos no texto, todas as iniciativas para a nossa salvação foram tomadas por Deus em Cristo. Portanto, a aplicação 1 diz: a salvação não depende das minhas intenções ou ações, ou seja, a salvação não depende do que eu faço, se faço muito ou se faço pouco, se leio muito a Bíblia, ou se eu oro tantas horas por dia, ou se eu jejuo muitos dias no ano, ou se eu ajudo os pobres e necessitados, se eu sou gentil no trânsito enquanto eu dirijo, se eu trato bem os meus vizinhos, se eu sou uma boa pessoa, se eu sou um bom estudante na escola ou na faculdade, se dou uma cesta básica para alguém que precisa, se participo de obras sociais, se vou à igreja todos os domingos. A salvação não depende destas coisas. Não quer dizer que estas coisas sejam más, mas a salvação não depende destas coisas. Aliás, estas coisas podem e muitas vezes nos levam a acreditar que merecemos um lugar nos céus e que Deus está nos salvando por isso. Grande mentira. O cristão depende completamente da graça e da bondade de Deus. E isso silencia toda a nossa jactância, todo o nosso orgulho e toda a nossa ideia de merecimento. 2. A salvação, meus irmãos, é por graça e não por obras. Mas não entenda isto como um chamado para fazer nada, para a inatividade, para a letargia, para a preguiça, para o relaxamento, o desânimo, ou até mesmo para se aproveitar da graça. Efésios 2, 10, parece com a lei de causa e efeito. Uns pensam que são salvos, efeito, por causa de suas obras. Na palavra de Deus, o efeito é o oposto. Deus nos salva, causa, e o efeito da nossa salvação são as boas obras. Portanto, a evidência de que somos salvos é que estamos envolvidos, vivemos e andamos fazendo as obras que Deus preparou para nós. E por último, meus irmãos, 3. Essas obras são aceitas por Deus por causa da nossa fé em Cristo. Somente a fé e não as obras podem trazer aceitação com Deus. É simples. Obras com fé em Cristo, aceitas por Deus. Obras sem fé em Cristo, sem aceitação de Deus, abominação. Por isso, os que são salvos pela graça, vivem pela fé somente, e confiam que a obra de Cristo, e não a obra deles, é o suficiente para a sua salvação. Se ao entrar pelos portões eternos, o Senhor te perguntar: por que devo deixar você entrar aqui? Você responderá conforme este texto: por ter crido no Senhor, e por sua graça somente. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Deus, por tua graça, que nos salva, que é grande, Deus, e suficiente para nos salvar. Tua graça, Senhor, é suficiente para nós nos apoiarmos na obra que Cristo fez por nós. Não para nos apoiarmos naquilo que fazemos, não para nos apoiarmos, ó Deus, naquilo que podemos fazer, na nossa capacidade, na nossa condição. Mas, Deus, que através desse texto, Deus, nós possamos, a partir de agora, exercer fé naquilo que Cristo fez por nós, vivermos dependentes da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor e dessa misericórdia que se moveu em nosso favor. Senhor, ó Deus, que nós venhamos aplicar isso às nossas vidas e que cada dia nós possamos viver pela fé, confiando nessa graça que nos faz aceitos perante o Senhor. Em nome de Jesus, amém.